diferentes maneiras de se relacionar com essa ferrovia, né? Dentro de uma história oficial, ela é colocada como algo extremamente importante, né? Como um patrimônio. Para o Estado, ela é patrimônio. Para os povos indígenas, ela é morte. A ferrovia, ela foi construída no século XIX dentro dessa perspectiva capitalista, né, da Revolução Industrial. Para que ela fosse construída, houveram várias tentativas. Ela é o primeiro empreendimento dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Qual era o principal objetivo dessa ferrovia? Transportar pelas de borracha, mas principalmente encontrar uma nova rota de conexão, de mobilidade, de transporte de matéria-prima, de comunicação comercial da Bolívia com o mundo. A Bolívia perde a Guerra do Pacífico para o Peru e para o Chile, fica sem ter acesso ao oceano, e o que tornou viável para ela era encontrar uma rota fluvial pelo Beni, Madeira, Mamoré, chegando até essa região de Porto Velho através daqui pelo Rio Amazonas para o mundo. Só que o Rio Madeira tinha mais de 20 corredeiras, o que muitas vezes inviabilizava a sua utilização para o tráfego fluvial durante todo o ano. As corredeiras inviabilizavam a navegação segura. Então foi quando surgiu a ideia, tanto do lado brasileiro como do lado boliviano, de construir essa ferrovia. É uma memória muitas vezes perversa, né? Imposta, colocada de cima para baixo, né? Que muitas vezes não escuta, né? Não escuta a memória coletiva e tenta se impor como uma memória única. Essa história da borracha, da estrada de ferro, de todos os ciclos de exploração que nós passamos, é muito triste. Esse ciclo constante de uma exploração do ser humano por outro, né? Da natureza também. Então nós tivemos o ciclo da borracha, que foi bem pesado para os migrantes, né? As ilhas, né, caribenhas, Barbados, Granada, Trinidad e Tobago, Jamaica, são ilhas minúsculas e uma superpopulação, fins do século XIX e início do XX. Então, necessariamente, a população migrava para o Canal do Panamá, para Manaus, para Belém, para o Rio de Janeiro e vários países do mundo. Muitos vieram para Porto Velho por conta da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Boa parte desses operários da América Central era uma mão de obra especializada. Já eram conhecidos pela experiência na construção do Canal do Panamá e também de outras ferrovias na América Central e no sul ali do México e também nos Estados Unidos. Meu avô veio da Inglaterra. Em 1864 meu avô veio para cá. Meu pai chegou aqui em 1901, veio da Inglaterra também. Eu sou da quarta geração de barbadianos que vieram para Porto Velho. Essas mais de 50 nacionalidades, mais de 20 mil operários, encararam o desafio de construir esse zipe na floresta, que é a ferrovia de ferro e aço, chamada de ferrovia do diabo, de trem fantasma e que eu prefiro chamar de ferrovia na floresta. A ferrovia realmente do diabo por conta que o que a gente vê é muita mortandade, né, durante todo o seu processo de construção. Como se fosse a linha férrea, ela já é um grande cemitério a céu aberto. Meu pai tinha profissão, meu avô tinha, mas vieram como escravo para cá. Vieram para não voltar. Quantas pessoas morreram por causa da construção dela, né? Quantas pessoas? Do mundo inteiro, pode-se dizer, veio gente trabalhar na estrada de ferro Madeira-Mamoré e não voltou mais. Eles não voltaram. Só voltou alguns cabeças, o resto está enterrado no Candelário, outros cemitério na beira da linha aqui, que não tinha tempo de fazer cova para enterrar, porque o serviço não podia parar. Ouvi essas histórias de trabalhadores da época
ouvi do próprio meu avô de que não teve coragem de continuar a trabalhar na estrada de ferro. Caripungas, cachupás, caritianas, caxararis, muras, parintintins, parecis, pacaás. Esses povos indígenas que defendem o seu território, os animais, a doença, o calor, o mormaço. Era tanta palha de febre amarela, o cara botava uma vara na rede, botava no ombro aqui, levava um daqui lá do outro lado ali, metia uma 20 e matava. Que eu não gosto. Morreram muitos eletrocutados, porque todas as vezes que tentava ser construído essa linha, os caripuna iam lá e arrancavam os trilhos. E aí, para que eles não arrancassem mais, eles eletrocutaram esses trilhos e quando eles iam pegar, eles morriam eletrocutados. Não há o registro da morte desses povos indígenas, né? Então, você vai ver registro de malária, de não sei o quê, muito dos brancos. Mas se você não tem... E até que tem um pouco de registro da morte dos negros, né? Dos barbagianos, muito pouco, né? Não deixa claro aonde essas pessoas eram enterradas. No cemitério da Candelária, acredito que não, né? Eu tenho informação que as pessoas mais antigas da minha família, elas estão no cemitério dos Inocentes, né? Mas até então não existia. Mas no cemitério da Candelária não era, porque eram pessoas de posse, né? Geralmente. Toda a nossa história, ela tem por base, ela está focada na exploração e na morte, né? Então isso traz uma carga muito pesada para a cidade, que a gente não conseguiu até hoje limpar. É uma luta de muita resistência, porque quando você olha para a cidade, a nossa história, ela vira de costa para a Estrada de Ferro. A gente cresce de costa para essa história, não só da Estrada de Ferro, mas dessas comunidades tradicionais, seringueiros, ribeirinhos, né, indígena, os que iniciaram todo esse processo. Não foi nós que saímos do nosso território e fomos para a cidade. Foi a cidade que chegou aqui e se sobrepôs ao nosso território e fez toda uma política de apagamento da nossa existência, da nossa memória. Porto Velho é uma mulher violada, violentada, explorada, que precisa ser ouvida. 100 anos de não falado, de não dito, de invisibilidade. Nossa resistência é para sair da invisibilidade e para dizer que a gente continua existindo e resistindo.